Fala tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, o canal da família Tricolor, que temos vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Vamos falar de mais uma vitória do nosso Flusão, Fluminense 2, São Paulo 1. O segundo tempo foi pesadão pra gente, que a gente ficou um pouquinho preocupado, porque o Fluminense todo na defesa, 3 zagueiros, 4 volantes, Marcão recuando o time todo, tirou os atacantes de lado, só tinha um Bobadilha lá na frente. Marcão, faz um gol, vamos jogar, né? Faz um gol e bota o time todo atrás. O Fluminense recuou durante quase todo o segundo tempo, mas saiu com a vitória aí, com os 3 pontos, isso que é muito importante. Estamos subindo na tabela, estamos a 1 ponto do Corinthians, que está no G6. Marcos Felipe, segundo tempo impecável. Teve pênalti, o Reinaldo foi lá, bateu, ele não pegou, a gente já está até acostumado com isso, mas no segundo tempo ele salvou, amigo. Pegou cada bola, queima-roupa. O cara do São Paulo chegou, entrou dentro da área, ficou de frente com ele, bateu, ele pegou, fez outra de mão trocada, show de bola. Nota 7. Calegari, muita movimentação, Calegari veio por meio de campo, participou de volante, de lateral direito. No segundo tempo, quando entrou o Samuel Xavier, eu pensei que ele fosse sair, não, ele foi deslocado ali para a volância, mais um volante ali na marcação, colaborou muito na marcação e mostrou porque voltou a ser titular da lateral direita. Nota 6 para o nosso querido Calegari. Nino, partidaça, roubou bola, se antecipou, fez um pênalti que eu acho que não foi nem por culpa dele, porque era necessário fazer. O jogador do São Paulo iria fazer o gol, ele acabou. Vai que o goleiro pega, né? Então não tem como culpá-lo com relação ao pênalti, mas ele fez o golzinho dele aos 6 minutos, que foi importantíssimo, no início do segundo tempo. Ele fez o gol do Fluminense, então vou dar uma nota 7 para o nosso querido Nino. Partidona, hein? Lucas Claro vai receber uma nota 6, foi eclipsado, vamos dizer assim, né? Um pouquinho apagado pela grande atuação do Nino, mas ele estava ali, seguro, fazendo feijão com arroz dele, espanando a bola, com muita segurança. Vai receber uma nota 6 o nosso querido Lucas Claro. Danilo Barcelos teve uma atuação que não comprometeu a defesa, mas também, meu amigo, tinha 4 volantes ali na frente, ali, auxiliando, trabalhando como secretário dele, não teve problemas ou ocasionou algum problema pelo lado esquerdo do Fluminense quando o São Paulo investiu por ali. Estava bem resguardado e protegido pela postura defensiva do Fluminense. Tentou algumas faltas na entrada da área, não sei quem deu a autorização dele bater essas faltas, todas elas muito mal batidas, mas no escanteio que ele bateu acabou originando o gol do Fluminense, isso vai dar um pouquinho de ponto para ele. Uma atuação nível Danilo Barcelos, que merece aí uma nota 5, que é muito bom para ele. André, novamente o melhor volante da equipe, o melhor jogador no meio de campo do Fluminense. Esse meio de campo que cria pouco, mas entre Nonato e Iago, André novamente se destacou com roubada de bola, organização, dificilmente erra um passe. Show de bola, André. Nota 7 para você. Infelizmente, recebeu o 3º cartão amarelo, está fora do próximo jogo do Fluminense. Nonato, achei ele um pouquinho abaixo. Eu acho o Martinelli eu acho que o Martinelli tem mais qualidade no passe e mais categoria do que o Nonato. Mas o Nonato se desgastou bastante, se esforçou e acabou saindo muito cansado aos 25 minutos do segundo tempo para, infelizmente, a entrada do Wellington ali na sua posição. Fez um jogo tranquilo, regular, merece uma nota 5, o nosso querido Nonato. Iago que eu senti falta do Iago, principalmente no segundo tempo, quando o Fluminense precisava ter mais a posse de bola no meio de campo. O Iago acabou indo na onda do Marcão e dos volantes ali e só se defendeu. E parecia muito cansado e desgastado ali no meio de campo. Uma atuação fraca do Iago para mim, na minha opinião. Dos volantes que entraram e que jogaram, ele foi o que apresentou pouco. E a gente precisa que o Iago jogue, porque são tantos volantes, alguém desses volantes precisa ser um jogador que tente algo na criação e que alimente os atacantes. A gente espera isso do Iago, porque quando ele veio do Goiás, quando ele veio de outro clube para cá, ele fazia essa função, principalmente na equipe do Goiás. A gente não tem visto isso no Iago, é só marcação, correria e o nível está caindo um pouco. Vou dar uma nota 5 aí pelo Iago, pelo desgaste, pela força, pela vibração, pela movimentação, que infelizmente é só isso que a gente tem que acrescentar na atuação dele. Nota 5. Luiz Henrique, para mim, foi o melhor jogador. O Fred, ele recebeu uma bola,
fez um giro e deu um passe longo para o Luiz Henrique. Ele teve a felicidade que ele pegou o Miranda na frente dele, Miranda já no final de carreira. Aí o Luiz Henrique, com aquelas pernas compridas dele, ganhou na corrida, invadiu a área e teve a tranquilidade e a categoria de fazer o gol para o Fluminense. Então, a preocupação e que a gente reclamava do Luiz Henrique era isso, a finalização, o término da ação ofensiva. Mas nessa aí ele foi impecável, fez o gol do Fluminense, ele fez esse gol aos 21 minutos do segundo tempo, saiu aos 39 para a entrada do Samuel Xavier, que entrou ali para jogar na lateral direita. Mas até aí foi a melhor opção pelos lados do campo. Em comparação ao Caio Paulista, Luiz Henrique foi bem melhor e foi mais perigoso nas ações ofensivas do Fluminense. Fred fez um primeiro tempo muito ruim, muito criticado, dificuldade para dominar a bola batendo na canela, força em algumas ações ofensivas, faltou perna, parece que já entra cansado. Mas, amigo, aí no segundo tempo aparece o ídolo, a categoria do jogador, ele fez um giro, meteu um passe longo para o Luiz Henrique foi lá e fez o gol. Belíssima assistência do Fred, mostrando a importância dele nesse time. E mostrando novamente que o esquema, a forma do Fluminense jogar, acaba prejudicando os centroavantes. Teve um momento que o Bobadilla, que entrou no lugar dele no segundo tempo, recebeu uma bola isolada lá pelo lado do campo e não tinha ninguém. Por que não tinha ninguém? Porque Caio Paulista saiu, Luiz Henrique saiu, Marcão encheu o time de volante. Não tem como um centroavante viver num time cercado de volantes e sem atacantes, e foi isso que aconteceu com o Bobadilla. Isso mostra muito bem a dificuldade que os atacantes têm nessa forma e nesse método de pensar, tanto do Roger, agora vindo com o Marcão, preocupado mais com o setor defensivo do que o setor ofensivo. Vou dar aí uma nota 5 para o Fred, uma nota média aí para o nosso centroavante, mas pelo menos ele fez um passe que deu origem ao gol do Fluminense, foi bem importante, mas o primeiro tempo dele foi muito ruim e ele teve muita dificuldade durante a partida. Nota 5 aí para o nosso capitão. Caio Paulista também vai receber uma nota 5, ele que lutou bastante, veio no meio de campo, buscou bola, deu carrinho, se dedicou na parte ofensiva, mas não foi frutífero em ações ofensivas, não teve lances em que ele participou ofensivamente, que levou perigo à defesa são paulina. Não, isso a gente não viu no Caio Paulista. Teve algumas decisões erradas, passes errados na definição do lance, isso prejudicou bastante. Estava bem abaixo o nível dele em comparação ao Luiz Henrique lá do outro lado. Eu esperava mais do Caio Paulista, ainda mais depois de uma renovação de contrato de 8 milhões de reais. Saiu aos 44 minutos para a entrada do zagueiro David Braz. Nota 5 para o nosso Caio Paulista, vai receber essa nota pela luta, pela dedicação durante a partida. Aí chegamos no Bobadilla, a mesma situação do Fred. Entrou, mano, ficou isolado lá na frente, pior do que até o Fred. Porque o Bobadilla, ele ficou sem os pontas. Saíram pontas para entrar em volante. Aí ele ficou praticamente isolado, só deu trombada, fez algumas faltas lá, irritou o Léo Pelé e só, é muito pouco, ele que entrou aos 25 minutos no lugar do Frederico. Nota 4 para o Bobadilla. E o Wellington, que entrou no lugar do Nonato aos 25, só para marcar, só para ficar estacionado ali na frente da zaga, roubando bola, quase armou um contra-ataque, perdeu uma bola no meio de campo, alguns jogadores do Fluminense reclamaram que ele recebeu a falta, mas acabou armando um contra-ataque. Só entra com a única finalidade, além de marcar, renovar o seu contrato e cumprir aí o prazo ou o número de partidas para renovação do seu contrato. Nota 3 para o Wellington. Aí entrou o Samuel Xavier aos 38 no lugar do Luiz Henrique, depois entrou o David Braz no lugar do Caio Paulista aos 44. Eu acho que 38 minutos do segundo tempo e 44 minutos não seria justo eu dar nota para o Samuel Xavier e muito menos para o David Braz. Já o Marcão, ele vai receber uma nota, vamos assim, vou dar uma nota 5 para o Marcão. Nota 5 para o Marcão. Daí explico. Porque os resultados é de quem está pensando em Libertadores. O Fluminense está tendo uma vitória, hoje, pela primeira vez, se eu não me engano, uma segunda vitória, uma vitória seguida após a outra. Mas 2 vitórias seguidas. Isso aí o Roger não conseguiu com praticamente todo o primeiro turno. O Marcão já conseguiu ter 2 vitórias seguidas.
O Marcão tá invicto até agora, desde que ele assumiu. Pelo menos resultados estão chegando. O Fluminense está subindo na tabela, já está em 7º lugar. Está 1 ponto do Corinthians. Então, amigo, quando for comparar em pontuação, tá show de bola, tá legal. Mas o que está me deixando preocupado com o Marcão, que tira pontos dele nisso aí, é essa preocupação excessiva com o setor defensivo. Hoje ele colocou 3 zagueiros, ele colocou 4 volantes, ele tirou os pontas, quem poderia puxar esses contra-ataques ele tirou. Deixou o Bobadilla isolado, sozinho, ele sozinho, lá na frente, sem auxílio de ninguém. O Fluminense fazia um gol, recuava. Fazia um gol, recuava. Cara, é Fluminense. Você não é técnico do Bangu. Não é um time pequeno que você está comandando, é um time grande, que tem que trocar. Tem que trocar soco. Tem que trocar ataques. Ele ataca, tu ataca. Vai lá, faz 2, tenta o terceiro, tenta o 4. O jogo São Paulo não levou perigo ao Fluminense. Levou, em alguns lances, perigo ao Fluminense, porque o Fluminense largou de mão no segundo tempo de jogar bola. Só quis se defender. Entrada de Wellington, entrada do Samuel Xavier, para o Calegari ser deslocado para a posição de volante. Não entrou hoje nenhum meia. Só entrou volante. O Casares não entrou, o Nenê não entrou. A ausência do JK e do Matheus Martins no banco de reservas. Precisa mais, por isso que está recebendo 5. Pelos resultados, merecia uma nota maior. Mas pela postura do time, defensiva e recuada e medrosa, vai receber essa nota 5, apesar dos resultados e da colocação do Fluminense na tabela. Então é isso aí, rapaziada. Peço para vocês aquele like, a sua inscrição. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Estou indo nessa. Fui!